Um resumo detalhado da Epístola de Judas. Introdução. A Epístola de Judas é um dos menores, mas mais importantes, livros do Novo Testamento. Autor: 1 Judas Tadeu, irmão de Tiago Jesus, Mateus T13, 55-56, Marcos 6:3. 2 Apóstolo, possivelmente um dos 12 apóstolos, Lucas 6:16. 3 Testemunha ocular. Judas pode ter testemunhado eventos da vida de Jesus. 4 Escritor, autor da epístola, demonstrando habilidade literária e teológica. Data: período, provavelmente entre 60 e 80 depois de Cristo. 2 Contexto histórico, perseguições cristãs, heresias e disputas teológicas. 3 Relação com outras epístolas, possivelmente escrita após as epístolas de Paulo, 50-60 depois de Cristo. 4 Estilo literário, semelhanças com as epístolas de Pedro e João. Argumentos para datação. 1 Linguagem e estilo, semelhanças com outras epístolas do Novo Testamento. 2 Referências à Bíblia hebraica, uso de textos do Antigo Testamento. 3 Ausência de menções explícitas. A epístola não menciona eventos históricos posteriores a 80 depois de Cristo. 4 Tradição cristã primitiva. A epístola é citada por autores cristãos primitivos. Controvérsias sobre a autoria. 1 Questão da identidade. Alguns estudiosos questionam se o autor é realmente Judas Tadeu. 2 Autenticidade. Debate sobre a autenticidade da epístola. 3 Datação. Divergência sobre a data exata de composição. Objetivo. O objetivo da epístola de Judas pode ser dividido em objetivos principais. 1 Alertar contra heresias. Judas busca combater ensinos falsos que ameaçavam a igreja primitiva. 2 Exortar a perseverança. Judas encoraja os crentes a manterem a fé e não se deixarem levar por doutrinas erradas. 3 Defender a fé. Judas protege a doutrina cristã ortodoxa e promove a unidade entre os crentes. Objetivos específicos. 1 Combater o gnosticismo. Judas critica o gnosticismo, que enfatizava o conhecimento secreto. 2 Condenar a imoralidade. Judas denuncia a imoralidade e a licenciosidade. 3 Promover a humildade. Judas enfatiza a importância da humildade e da dependência de Deus. 4 Fortalecer a comunidade. Judas busca fortalecer a comunidade cristã. Mensagens teológicas. 1 A importância da fé. Judas destaca a fé como fundamental para a salvação. 2 A necessidade da perseverança. Judas enfatiza a importância de manter a fé em meio às adversidades. 3 A soberania de Deus. Judas afirma a soberania de Deus sobre todas as coisas. 4 A responsabilidade pessoal. Judas destaca a responsabilidade pessoal dos crentes em manter a fé. Estratégias literárias. 1 Uso de metáforas. Judas utiliza metáforas para ilustrar conceitos teológicos. 2 Referências à Bíblia hebraica. Judas cita textos do Antigo Testamento para apoiar seus argumentos. 3 Exortação direta. Judas usa uma linguagem direta e persuasiva para encorajar os crentes. 4 Conclusão com bênção. Judas conclui a epístola com uma bênção. Estrutura. A estrutura da epístola de Judas pode ser dividida em Introdução, Judas 1:2. 1 Saúdo. Judas apresenta-se e saúda os destinatários. 2 Destinatários. A epístola é dirigida aos crentes cristãos. 3 Propósito. Judas anuncia seu propósito de escrever. Advertência contra os falsos mestres. Judas 3:16. 1 Introdução à advertência. Judas 3:4. Judas explica a necessidade de lutar pela fé. 2 Exemplos de rebeldia. Judas 5:7. Judas cita exemplos do Antigo Testamento. 3 Características dos falsos mestres. Judas 8:16. Judas descreve as características dos falsos mestres. 4 Condenação dos falsos mestres. Judas 14:16. Judas condena os falsos mestres. Exortação à perseverança. Judas 17:23. 1 Lembrete da fé. Judas 17:19. Judas lembra os crentes da fé. 2 Exortação à perseverança. Judas 20:22. Judas encoraja os crentes a perseverar. 3 Promessa de salvação. Judas 23. Judas promete salvação aos que perseveram. Conclusão e bênção. Judas 24:25. 1 Conclusão. Judas conclui a epístola. 2 Bênção. Judas oferece uma bênção aos crentes. 3 Glorificação a Deus. Judas glorifica a Deus. Características literárias. 1 Estilo conciso. A epístola é breve e direta.
2. Uso de metáforas. Judas utiliza metáforas para ilustrar conceitos teológicos. 3. Referências à Bíblia hebraica. Judas cita textos do Antigo Testamento. 4. Linguagem apocalíptica. Judas usa linguagem apocalíptica para descrever o julgamento. Temas principais. 1. Fé e doutrina correta. A fé e doutrina correta são temas centrais na Epístola de Judas. Aqui estão mais detalhes. Conceitos-chave. 1. Fé. Judas enfatiza a importância da fé como fundamento da salvação. Judas 3, 20 e 21. 2. Doutrina correta. Judas defende a doutrina cristã ortodoxa e condena ensinos falsos. Judas 3, 4, 8, 16. 3. Soberania de Deus. Judas afirma a soberania de Deus sobre todas as coisas. Judas 4, 25. Ensinos de Judas sobre a fé. 1. Fé como presente de Deus. Judas considera a fé um dom de Deus. Judas 3. 2. Fé e obras. Judas não separa fé e obras, enfatizando a importância da prática. Judas 20, 21. 3. Fé e perseverança. Judas destaca a necessidade de perseverar na fé. Judas 20, 22. Doutrina correta. 1. Jesus Cristo. Judas afirma a divindade e humanidade de Jesus Cristo. Judas 1, 4. 2. Salvação. Judas ensina que a salvação vem apenas por meio de Jesus Cristo. Judas 3, 25. 3. Julgamento. Judas alerta para o julgamento divino. Judas 5, 7, 14 e 15. Erros doutrinários condenados. 1. Gnosticismo. Judas critica o gnosticismo, que enfatizava o conhecimento secreto. 2. Licenciosidade. Judas condena a imoralidade e licenciosidade. Judas 8, 10. 3. Apostasia. Judas alerta contra a apostasia e a rejeição da fé. Judas 5, 7. Passagens-chave. 1. Judas 3. Lutar pela fé. 2. Judas 20, 21. Edificar-se na fé. 3. Judas 25. Glória a Deus. 2. Perigo da apostasia. O perigo da apostasia é um tema central na Epístola de Judas. Aqui estão mais detalhes. Conceitos-chave. 1. Apostasia. Abandono da fé cristã. Rejeição da doutrina correta. 2. Perigo espiritual. Judas alerta para os perigos da apostasia, enfatizando a necessidade de vigilância. 3. Consequências. Judas descreve as consequências da apostasia, incluindo o julgamento divino. Ensinos de Judas sobre a apostasia. 1. Exemplos bíblicos. Judas cita exemplos do Antigo Testamento, como a rebelião de Caim, a corrupção de Sodoma e Gomorra e a desobediência de Moisés. Judas 5, 7 e 11. 2. Características dos apóstatas. Judas descreve os apóstatas como pessoas que rejeitam a autoridade divina. Judas 8. São motivados por interesses pessoais. Judas 10, 11. São caracterizados por imoralidade e licenciosidade. Judas 8, 10. 1. Consequências da apostasia. Judas alerta para as consequências da apostasia, incluindo julgamento divino. Judas 5, 7, 14 e 15. Perda da salvação. Judas 3, 25. Separação de Deus. Judas 19. Tipos de apostasia. 1. Apostasia doutrinária. Rejeição da doutrina correta. 2. Apostasia moral. Abandono dos padrões morais cristãos. 3. Apostasia espiritual. Distanciamento de Deus. Prevenção e solução. 1. Perseverança na fé. Judas encoraja os crentes a perseverar na fé. Judas 20, 22. 2. Vigilância espiritual. Judas alerta para a necessidade de vigilância espiritual. 3. Oração e intercessão. Judas recomenda oração e intercessão pelos que estão em perigo de apostasia. Judas 20, 22. Passagens-chave. 1. Judas 5, 7. Exemplos de apostasia no Antigo Testamento. 2. Judas 8, 10. Características dos apóstatas. 3. Judas 20, 22. Exortação à perseverança. 3. Perseverança e vigilância espiritual. A perseverança e vigilância espiritual são temas essenciais na Epístola de Judas. Conceitos-chave. 1. Perseverança. Manter firme a fé e não se deixar levar por ensinos falsos. Judas 3, 20 e 22. 2. Vigilância espiritual. Estar atento aos perigos espirituais e proteger-se contra a apostasia. Judas 8, 10, 20 e 22. 3. Dependência de Deus. Reconhecer a necessidade de Deus para perseverar na fé. Judas 24, 25.
Ensinos de Judas sobre perseverança. 1. Lutar pela fé. Judas 3. Defender a fé contra ensinos falsos. 2. Edificar-se na fé. Judas 20:21. Fortalecer-se na fé por meio da oração e da intercessão. 3. Manter-se na graça. Judas 21. Permanecer na graça de Deus. 4. Proteger-se contra a apostasia. Judas 22. Estar atento aos perigos espirituais. Práticas para perseverança e vigilância espiritual. 1. Oração. Buscar a ajuda de Deus em momentos de dúvida ou tentação. Judas 20:21. 2. Intercessão. Oração pelos outros para que não sejam levados à apostasia. Judas 22. 3. Estudo da Bíblia. Conhecer a palavra de Deus para se proteger contra ensinos falsos. 4. Comunhão. Manter-se unido à comunidade cristã para se fortalecer na fé. 5. Vigilância. Estar atento aos perigos espirituais e não se deixar levar por tentações. Consequências da falta de perseverança. 1. Apostasia. Abandono da fé cristã. 2. Julgamento divino. Consequência da rejeição da fé. Judas 5, 7, 14 e 15. 3. Perda da salvação. Consequência da falta de perseverança na fé. Passagens-chave. 1. Judas 3. Lutar pela fé. 2. Judas 20, 21. Edificar-se na fé. 3. Judas 24, 25. Glória a Deus. 4. Misericórdia e graça de Deus. A misericórdia e graça de Deus são temas fundamentais na Epístola de Judas. Conceitos-chave. 1. Misericórdia. Bondade e compaixão de Deus para com os pecadores. Judas 22. 2. Graça. Favor imerecido de Deus, concedido aos crentes. Judas 24, 25. 3. Salvação. Presente de Deus, oferecido por meio de Jesus Cristo. Judas 3, 25. Ensinos de Judas sobre misericórdia e graça. 1. Misericórdia divina. Deus é misericordioso e compassivo. Judas 22. 2. Graça salvadora. A graça de Deus é necessária para a salvação. Judas 24, 25. 3. Favor imerecido. A graça é um presente de Deus, não merecido pelos humanos. 4. Poder transformador. A graça de Deus transforma vidas. Judas 20, 21. Características da misericórdia e graça de Deus. 1. Infinita. A misericórdia e graça de Deus são ilimitadas. 2. Incondicional. A graça é oferecida sem condições. 3. Eterna. A misericórdia e graça de Deus são eternas. 4. Pessoal. A graça é oferecida individualmente. Expressões bíblicas. 1. Misericórdia eterna. Judas 21. 2. Graça, glória e honra. Judas 24, 25. 3. Deus, rico em misericórdia. Efésios 2, 4. Implicações práticas. 1. Humildade. Reconhecer a necessidade da graça de Deus. 2. Gratidão. Agradecer pela misericórdia e graça. 3. Obediência. Viver de acordo com a vontade de Deus. 4. Compartilhar. Testemunhar sobre a graça de Deus. 5. Julgamento divino. O julgamento divino é um tema importante na Epístola de Judas. Conceitos-chave. 1. Julgamento de Deus. Ação divina que avalia as ações humanas. Judas 5 a 7, 14 a 15. 2. Justiça divina. Deus é justo e íntegro em seus julgamentos. Judas 5, 7. 3. Consequências do pecado. O julgamento divino é uma consequência do pecado e da rebeldia. Judas 5, 7, 14 e 15. Ensinos de Judas sobre o julgamento divino. 1. Julgamento dos ímpios. Deus julgará os ímpios e os falsos mestres. Judas 5, 7, 14 e 15. 2. Punição eterna. O julgamento divino resultará em punição eterna para os rebeldes. Judas 7, 13. 3. Destruição dos iníquos. Deus destruirá os iníquos e os que se opõem à sua vontade. Judas 5, 7. 4. Salvação dos justos. Deus salvará os justos e os que confiam nele. Judas 24 a 25. Exemplos bíblicos de julgamento divino. 1. Rebelião de Caim. Judas 11. Exemplo de julgamento divino sobre a rebeldia. 2. Destruição de Sodoma e Gomorra. Judas 7. Exemplo de julgamento divino sobre a imoralidade. 3. Punição dos israelitas. Judas 5. Exemplo de julgamento divino sobre a desobediência. Características do julgamento divino. 1. Justo. Deus é justo em seus julgamentos. 2. Íntegro. Deus é íntegro e não tem favoritismo. 3. Eterno. O julgamento divino tem consequências eternas. 4. Inevitável.
O julgamento divino é inevitável para os que rejeitam Deus. Implicações práticas. 1. Viver de acordo com a vontade de Deus. Evitar o julgamento divino vivendo de acordo com a vontade de Deus. 2. Arrependimento. Arrepender-se dos pecados e buscar a misericórdia de Deus. 3. Confiança em Deus. Confiar em Deus e em sua justiça. 4. Evangelização. Compartilhar a mensagem do Evangelho para evitar o julgamento divino. 6. Características literárias. As características literárias da Epístola de Judas incluem: estrutura. 1. Introdução breve. Judas 1:2. 2. Corpo da Epístola. Judas 3:23. 3. Conclusão e bênção. Judas 24:25. Estilo. 1. Conciso. Linguagem direta e objetiva. 2. Simples. Vocabulário acessível. 3. Figurativo. Uso de metáforas. Judas 12:13. 4. Retórico. Uso de perguntas retóricas. Judas 11. Gênero literário. 1. Epístola. Carta pastoral. 2. Admonição. Alerta contra heresias. 3. Exortação. Encorajamento à perseverança. Linguagem. 1. Grego. Linguagem original. 2. Vocabulário bíblico. Uso de termos do Antigo Testamento. 3. Estilo semítico. Influência da linguagem hebraica. Recursos literários. 1. Alegorias. Judas 12:13. Comparação entre os falsos mestres e os animais. 2. Metáforas. Judas 12. Os falsos mestres como onças marinhas. 3. Alusões bíblicas. Judas 5:7. Referências ao Êxodo e ao livro dos Números. 4. Citações. Judas 14:15. Citação do livro de Enoque. Características teológicas. 1. Cristocentrismo. Enfoque em Jesus Cristo. 2. Doutrina da salvação. ênfase na salvação por meio da fé. 3. Importância da fé. Fé como fundamento da vida cristã. Influências literárias. 1. Bíblia hebraica. Influência do Antigo Testamento. 2. Literatura apocalíptica. Influência de livros como Daniel e Apocalipse. 3. Tradição judaica. Influência da tradição judaica e da literatura rabínica. 7. Impacto na história. O impacto da Epístola de Judas na história é significativo. Período antigo, 100-500 depois de Cristo. 1. Influência na formação do cânon bíblico. A Epístola de Judas foi incluída no cânon bíblico do Novo Testamento. 2. Desenvolvimento da teologia cristã. Judas contribuiu para a formulação da doutrina da salvação e da fé. 3. Combate às heresias. A Epístola ajudou a combater o gnosticismo e outras heresias. Idade Média, 500-1500 depois de Cristo. 1. Influência na literatura patrística. Autores como Orígenes e Agostinho citaram Judas em suas obras. 2. Desenvolvimento da teologia medieval. A Epístola influenciou a teologia da Igreja Católica. 3. Uso em liturgia. Judas 24:25 é usado em cerimônias de bênção. Reforma e Contra-Reforma, de 1500 a 1700 depois de Cristo. 1. Influência na Reforma Protestante. Lutero e Calvino citaram Judas em suas obras. 2. Defesa da autoridade bíblica. A Epístola foi usada para defender a autoridade da Bíblia. 3. Desenvolvimento da teologia reformada. Judas influenciou a teologia reformada. Era moderna, de 1700 a 2000 depois de Cristo. 1. Estudos bíblicos críticos. A Epístola foi objeto de estudos críticos e análises literárias. 2. Desenvolvimento da teologia liberal. Judas influenciou a teologia liberal. 3. Renovação carismática. A Epístola é citada em contextos de renovação carismática. Impacto cultural. 1. Literatura. A Epístola inspirou obras literárias, como O Paraíso Perdido de Milton. 2. Arte. Judas é representado em obras de arte, como pinturas e esculturas. 3. Música. A Epístola inspirou composições musicais. 8. Relevância contemporânea. A Epístola de Judas possui relevância contemporânea em várias áreas. Doutrina e teologia. 1. Defesa da fé. A Epístola enfatiza a importância de defender a fé contra heresias e falsos ensinos. 2. Salvação e graça. Judas destaca a salvação como um presente de Deus, não merecido pelos humanos. 3. Justiça divina. A Epístola aborda a justiça divina e o julgamento dos pecados. Ética e moral. 1. Virtudes cristãs. Judas enfatiza a importância de virtudes como a fé, a esperança e a caridade. 2. Combate à imoralidade.
A epístola condena a imoralidade e a licenciosidade. 3. Responsabilidade pessoal. Judas destaca a responsabilidade pessoal diante de Deus. Relações sociais. 1. Comunhão cristã. A epístola enfatiza a importância da comunhão entre os crentes. 2. Apoio mútuo. Judas recomenda o apoio mútuo e a intercessão pelos outros. 3. Testemunho. A epístola encoraja os crentes a testemunhar sobre a fé. Questões atuais. 1. Fundamentalismo. A epístola ajuda a entender a importância da fé e da tradição. 2. Tolerância religiosa. Judas destaca a necessidade de respeitar as diferenças religiosas. 3. Crises de valores. A epístola oferece orientação sobre valores cristãos. Aplicação prática. 1. Estudo bíblico. A epístola é útil para estudos bíblicos e reflexão pessoal. 2. Pregação e ensino. Judas é uma fonte inspiradora para pregações e ensinos. 3. Desenvolvimento espiritual. A epístola ajuda a fortalecer a fé e a espiritualidade. Passagens notáveis. Passagens teológicas. 1. Judas 3. Lutar pela fé. Enfatiza a importância de defender a fé. 2. Judas 24-25. Glória a Deus. Destaca a soberania e misericórdia divina. 3. Judas 20-21. Edificar-se na fé. Enfatiza a importância da perseverança. Passagens morais. 1. Judas 8-10. Condenação da imoralidade e licenciosidade. 2. Judas 11. Exemplo de rebeldia. Caim. 3. Judas 12-13. Metáforas para descrever os falsos mestres. Passagens proféticas. 1. Judas 14-15. Citação do livro de Enoque, um dos livros apócrifos. 2. Judas 18-19. Alerta contra os falsos profetas. Passagens litúrgicas. 1. Judas 24-25. Uso em cerimônias de bênção. 2. Judas 2. Saúde o cristão. Passagens polêmicas. 1. Judas 5-7. Condenação dos que rejeitam a autoridade divina. É uma passagem crucial que condena os que rejeitam a autoridade divina. Aqui estão detalhes adicionais. Contexto. Esta passagem faz parte da seção da epístola que adverte contra os falsos mestres e apostasia. Judas 3,16. Judas usa exemplos do Antigo Testamento para ilustrar as consequências da rebeldia contra Deus. Análise. 1. Judas 5. Agora quero lembrar-lhes, embora já o saibam, que o Senhor, depois de libertar o povo da terra do Egito, destruiu os que não creram. NVI. Referência à saída do Egito. Êxodo 12:14. Destaque para a desobediência e incredulidade. 1. Judas 6. E aos anjos que não conservaram sua posição de autoridade, mas abandonaram seu próprio lar, ele os reservou para o julgamento do grande dia, mantendo-os em trevas e em cadeias eternas. NVI. Referência à queda dos anjos. Gênesis 6:1-4. 2 Pedro 2:4. Destaque para a rebeldia e consequências eternas. 1. Judas 7. Da mesma maneira, Sodoma e Gomorra e as cidades ao redor, que se entregaram à imoralidade sexual e à prostituição, estão como exemplo do que acontece com os que vivem em rebeldia contra Deus. NVI. Referência à destruição de Sodoma e Gomorra. Gênesis 19. Destaque para a consequência da imoralidade e rebeldia. Ensinamentos. 1. Autoridade divina. Deus é soberano e merece respeito. 2. Consequências da rebeldia. A desobediência e incredulidade têm consequências eternas. 3. Julgamento divino. Deus julgará os que rejeitam sua autoridade. 4. Importância da fé. A fé é essencial para evitar a rebeldia. Aplicação prática. 1. Respeitar a autoridade divina. Reconhecer e respeitar a soberania de Deus. 2. Viver de acordo com a Bíblia. Seguir os ensinos bíblicos para evitar a rebeldia. 3. Perseverar na fé. Manter-se firme na fé para evitar a apostasia. 2. Judas 9. Disputa entre Miguel e o diabo. A disputa entre Miguel e o diabo em Judas 9 é um evento fascinante. Contexto. Judas 9 faz parte da seção que condena os falsos mestres e sua rebeldia contra Deus. Judas 8:10. Essa passagem ilustra a disputa entre Miguel, o arcanjo, e o diabo por causa do corpo de Moisés. Análise. 1. Judas 9. O arcanjo Miguel, quando discutia com o diabo sobre o corpo de Moisés, não ousou condená-lo com palavras insultuosas, mas disse: "O Senhor o repreenda." NVI. 2. Referência ao livro de Zacarias. A disputa é mencionada em Zacarias 3:1-2, mas o contexto é diferente.
3. Paralelo com Tessalonicenses 4,16. A descrição da disputa é semelhante à descrição da segunda vinda de Cristo. Ensinamentos. 1. Respeito e autoridade. Mesmo Miguel, um arcanjo, não se atreveu a condenar o diabo com insultos. 2. Delegação divina. Miguel deixou a responsabilidade de julgar para Deus. 3. Humildade. A passagem destaca a importância da humildade, mesmo diante do mal. 4. Poder divino. O Senhor é quem julga e repreende. Simbolismo. 1. Miguel. Representa a autoridade divina e a proteção. 2. Diabo. Representa o mal e a oposição a Deus. 3. Moisés. Representa a liderança e a autoridade terrena. Aplicação prática. 1. Respeitar a autoridade. Reconhecer a autoridade divina e delegar julgamentos a Deus. 2. Humildade. Manter-se humilde diante do mal e da oposição. 3. Deixar Deus julgar. Não tomar a justiça nas próprias mãos. Passagens inspiradoras. Passagens de encorajamento. 1. Judas 20:21. Mas vocês, amados, edifiquem-se uns aos outros, sobre a santíssima fé, orando no Espírito Santo, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. 2. Judas 24:25. Aquele que é capaz de guardar vocês de cair e de apresentá-los diante de sua glória sem defeito e com alegria, ao Deus único e nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória, majestade, domínio e autoridade, antes de todos os séculos, agora e para sempre. Passagens de fé. 1. Judas 3. Lutar pela fé que foi uma vez entregue aos santos. 2. Judas 20. Edifiquem-se uns aos outros sobre a santíssima fé. Passagens de esperança. 1. Judas 21. Esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. 2. Judas 24:25. Aquele que é capaz de guardar vocês para a vida eterna. Passagens de amor. 1. Judas 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Jacó. Aos chamados, amados em Deus Pai e guardados para Jesus Cristo. 2. Judas 2. Misericórdia, paz e amor sejam multiplicados em vocês. Aplicação prática. 1. Perseverar na fé. 2. Oração e intercessão. 3. Esperança na misericórdia divina. 4. Amar e edificar uns aos outros. 2. Judas 24:25. Promessa de salvação. É uma passagem inspiradora que apresenta a promessa de salvação. Contexto. 1. Conclusão da epístola. 2. Enfatiza a soberania e misericórdia divina. 3. Encorajamento para os crentes. Análise. 1. Judas 24. Aquele que é capaz de guardar vocês de cair. Deus é capaz de proteger e guardar os crentes. Referência à soberania divina. 1. Judas 25. E de apresentá-los diante de sua glória sem defeito e com alegria. Promessa de apresentação perfeita diante de Deus. Destaque para a salvação completa. 1. Ao Deus único e nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Jesus Cristo é o meio da salvação. Enfatiza a unicidade de Deus. Ensinamentos. 1. Soberania divina. Deus é capaz de guardar e proteger. 2. Misericórdia divina. Deus é misericordioso e quer salvar. 3. Salvação completa. Deus apresentará os crentes perfeitos diante de si. 4. Intercessão de Jesus. Jesus é o meio da salvação. Aplicação prática. 1. Confiança na soberania divina. 2. Gratidão pela misericórdia divina. 3. Perseverança na fé. 4. Alegria na promessa de salvação. Paralelos bíblicos. 1. Romanos 8, 28, 30. 2. 1 Pedro 1, 3, 5. 3. 2 Tessalonicenses 2, 13 a 14. Contexto histórico. A Epístola de Judas foi escrita durante o século I depois de Cristo, possivelmente entre 60 e 80 depois de Cristo. O contexto histórico da Epístola de Judas é fundamental para entender sua mensagem. Aqui estão detalhes adicionais. Período de escrita: 1 século I depois de Cristo, provavelmente entre 60 e 80 depois de Cristo. 2 Período apostólico, escrita durante o período em que os apóstolos ainda estavam vivos. Contexto religioso: 1 Cristianismo primitivo. A igreja cristã estava se espalhando pelo Império Romano. 2 Judaísmo. A religião judaica influenciava a região. 3 Gnosticismo. Heresia que enfatizava o conhecimento secreto. 4 Paganismo. Cultos pagãos ainda eram comuns. Eventos históricos: 1 Destruição do Templo de Jerusalém.
70 d.C., possível influência na escrita da epístola. 2. Perseguições cristãs. Cristãos enfrentavam perseguições sob o Império Romano. 3. Disputas teológicas. Debate sobre a natureza de Cristo e a salvação. Cultura e sociedade. 1. Cultura greco-romana. Influência na linguagem e estilo da epístola. 2. Comunidades cristãs. Pequenas congregações espalhadas pelo Império Romano. 3. Relações sociais. Hierarquia social e religiosa. Autoria. 1. Judas, irmão de Jacó. Provavelmente um dos irmãos de Jesus. Mateus 13, 55 a 56. 2. Apóstolo. Possivelmente um apóstolo não mencionado nos evangelhos. Destinatários. 1. Crentes em geral. A epístola é dirigida a todos os crentes. 2. Comunidades cristãs. Possivelmente destinada a congregações específicas. Influências. 1. Bíblia hebraica. Influência do Antigo Testamento. 2. Literatura apocalíptica. Influência de livros como Daniel e Apocalipse. 3. Tradição judaica. Influência da tradição judaica e da literatura rabínica. Conclusão. Conclusão do estudo da Epístola de Judas. Principais pontos. 1. A Epístola de Judas é um texto bíblico que enfatiza a importância da fé, da salvação e da perseverança. 2. Escrita provavelmente entre 60 e 80 d.C., durante o período apostólico. 3. Dirigida a crentes em geral e a comunidades cristãs específicas. 4. Autoria atribuída a Judas, irmão de Jacó e possível apóstolo. Ensinamentos centrais. 1. Lutar pela fé. Judas 3. 2. Salvação por meio de Jesus Cristo. Judas 24, 25. 3. Importância da perseverança. Judas 20, 21. 4. Condenação da rebeldia e da imoralidade. Judas 5, 7. 5. Soberania e misericórdia divina. Judas 24, 25. Aplicação prática. 1. Perseverar na fé. 2. Confiança na soberania divina. 3. Gratidão pela misericórdia divina. 4. Amar e edificar uns aos outros. 5. Evitar a rebeldia e a imoralidade. Relevância contemporânea. 1. Defesa da fé contra heresias e falsos ensinos. 2. Importância da salvação e da graça. 3. Ética e moral cristã. 4. Relações sociais e comunhão cristã. Aqui estão as fontes utilizadas neste estudo sobre a Epístola de Judas. Fontes bíblicas. 1. Bíblia, Nova Versão Internacional. 2. Bíblia, Versão Almeida Revista e Atualizada. 3. Bíblia Hebraica. Comentários bíblicos. 1. Comentário Bíblico Modi, edição brasileira. 2. Comentário Bíblico de Mateus, de William Barclay. 3. Comentário Bíblico de Judas, de Leon Morris. Dicionários e enciclopédias. 1. Dicionário de Teologia, edição brasileira. 2. Enciclopédia Bíblica, de Geoffrey W. Bromiley. 3. Dicionário Teológico, de Millard J. Erickson. Livros de História. 1. História do Cristianismo, de Kenneth Scott Latourette. 2. História da Igreja, de Eusébio de Cesareia. 3. A História do Cristianismo Primitivo, de Hans Lietmann. Estudos específicos. 1. A Epístola de Judas, de Peter H. Davids. 2. O Livro de Judas, de Robert M. Grant. 3. A Teologia da Epístola de Judas, de Donald Guthrie. Outras fontes. 1. A Bíblia de Estudo, NVI, edição brasileira. 2. O Novo Testamento, uma introdução de N.T. Urai. 3. A Bíblia, uma história de John Drane. Essas fontes forneceram uma base sólida para o estudo da Epístola de Judas. Final do resumo da Epístola de Judas. Dê o seu legal, se inscreva no canal e compartilhe.